Tem tudo sobre o Vasco da Gama, além de uma série de novidades. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana a todos vocês. Sem perder tempo, só contar que sou jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Blog no Yahoo, enfim. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Se curtiu o vídeo, deixa like. Se ainda não é inscrito, aperta esse botãozinho vermelho, que ajuda bastante, beleza? Bora falar sobre o Brasil campeão sul-americano na noite desse domingo. Vitória super apertada contra o Uruguai. O gol que garantiu a vitória saiu só aos 38 do segundo tempo, marcado por quem? Andrei, volante ex-Vasco, que tem negociação acertada com o Chelsea, que pode pintar num clube brasileiro. Tenho contado que Corinthians, Palmeiras e Internacional são alguns dos interessados. O Andrei fez de cabeça, colocou o Brasil à frente do Uruguai. Era um resultado que valia o título ao Brasil. O Uruguai tinha 100% de aproveitamento, o Brasil tinha vitórias e um empate, 2 pontos a menos do que o rival, precisava dos 3 pontos. Aos 46 do segundo tempo, já nos acréscimos, o Pedro, que é jogador do Corinthians, driblou o goleiro adversário e marcou 2-0, assegurando o título. O Brasil não era campeão sul-americano há 12 temporadas. A curiosidade é que o Brasil garantiu seu 12º título sul-americano, é o maior campeão do torneio. Deixa eu te atualizar sobre o Vasco, que deve conhecer nessa segunda-feira o palco do confronto contra o Trem, time da cidade de Macapá, no Amapá. Eles se enfrentam pela Copa do Brasil, o mando é do Trem. Na teoria, a partida deveria acontecer em Macapá, mas o presidente do clube, a Socorro Marinho, já admitiu que negocia nesse momento com Brasília e Manaus. Manaus tinha feito uma proposta bem legal, as coisas pareciam se encaminhar para a capital amazonense, mas Brasília apareceu com uma oferta melhor no que diz respeito à cota e ainda deixando o percentual da receita com bilheteria. Diante desse cenário, só uma grande catástrofe vai impedir que esse confronto marcado para o dia 23 de fevereiro, às 21h30, não aconteça no Mané Garrincha, estádio que tem recebido vários jogos do Campeonato Paulista e também Carioca. Nesse final de semana, por exemplo, Corinthians e Português empataram em Brasília. Outra notícia importante para o Vasco: Marlon Gomes, uma das principais peças do Brasil campeão sul-americano, está de volta ao clube, lesão de grau 1 muscular, pouco tempo para recuperação, já há expectativa inclusive de que ele possa enfrentar o Trem no dia 23. E a saideira, Capasso já está no Rio de Janeiro, o zagueiro contratado do Atlético Tucumã chegou nesse domingo ao Rio, vai passar por exames médicos nessa segunda para assinar contrato até 2025, 50% dos direitos econômicos comprados por US$ 1,5 milhão. Como flamenguista em 100%, você tá com medo do Fluminense de novo? Do Fluminense bater na tua cara como foi no ano passado? Primeiramente, eu sou Flamengo 25%, Fluminense 25%, Botafogo 25% e Vasco 25%. Nada de Madureira, Olaria, Campo Grande, América, Bangu. Vergonha do presunto, velho. Não disputam o campeonato durante o ano. E sendo bem sincero, o Fluminense ontem jogou bem menos que o Vasco. Pra quem assistiu o jogo sabe disso. Achei até que eu tava vendo o jogo errado, mas ouvi todos os meus colegas das bancadas do lado, todos falando a mesma coisa. O Fluminense foi dominado pelo Vasco o jogo quase inteiro. Fábio conseguiu pegou bem, né? Não, o Fábio pegou muito. E o Fluminense deu 2 chutes no gol o jogo inteiro. Foram 2 chutes no alvo. Se você pegar os scouts, 2 chutes no gol. O Vasco foi muito melhor que o Fluminense. E o Vasco estava cheio de desfalque, no meio-campo foi só garoto. Eu me surpreendi com o Vasco ontem, de verdade. Esperava mais do Fluminense, mas de verdade, já contava que a ausência do Ganso fosse causar aquilo. Mas fiquei muito mais surpreso com o Vasco. O Vasco foi muito melhor no primeiro tempo. E no segundo tempo foi melhor também. O Vasco jogou muito bem. Foi uma partidaça do Vasco. Faltou o gol. Eu acho que o Barbieri erra em tirar o Pedro Raul aos 20. E ele tira o Pedro Raul no lance seguinte. O Cano faz o gol. E aí ele mesmo fala na coletiva que os planos dele foram frustrados. Que ele soubesse que ia estar o gol do Fluminense, ele não tiraria o Pedro Raul. Que a ideia dele era o Fluminense se soltar e ele jogar no contra-ataque. Com um garoto no ataque, era o Aguinaldo. Mas aí sai o gol, o Fluminense fecha. E aí um outro ponto que eu quero destacar do jogo de ontem. Um amadurecimento nesse sentido do Diniz que eu nunca tinha visto. De se fechar quando precisa. O Diniz sempre com essa característica de estar ganhando, vai para frente, e às vezes toma um golzinho, a galera fica, não se fechou. Ontem o Diniz fechou, o Fluminense acabou o jogo com 5 volantes. E acabou que deu certo, jogou atrás da linha da bola 20 minutos. Algo que eu nunca tinha visto o time do Diniz fazer. É um sinal positivo para a temporada, um amadurecimento do Fluminense. Mas eu tenho certeza que o torcedor do Vasco não saiu cabisbaixo ontem. Sai bravo, perdeu o clássico. Mas tenho certeza que não saiu cabisbaixo, porque o Vasco foi melhor o jogo todo. Mas é o novo momento do futebol carioca, né, Barão? Porque o Flamengo
fez um vexame de grandes proporções no Campeonato Mundial e tem torcedor jornalista falando que poderia ter ganho do Real Madrid, que moralmente, que não sei o quê. Não, o Vasco comemorando que ele ficou em quarto, falou assim, o maior vexame não foi nosso. O Vasco da Gama, segundo o nosso querido apresentado, o torcedor ficou satisfeito por ter perdido por 2-0. Tá na moda agora, né? Você ser derrotado. Eu acho que se fosse o campeonato da Telecena, eu acho que o Rio de Janeiro estava deitando, porque ganha com mais ponto ou menos ponto. Não é que a situação do Vasco é de fácil entendimento. Falar de boca cheia, meu irmão. Eu juro por Deus que eu pego uma ponte aérea e dou uma voadora na tua retina. Parabéns aí, obrigado. É o seguinte, a situação do Vasco é que o time está numa draga tão grande há muitos anos que quando você percebe que o time jogou bem e que pode melhorar e jogar de igual para igual com outros, mesmo que você perca o jogo, né, tá te dando uma esperança de um futuro próximo. Eu acho que esse é o entendimento do Vasco em relação ao que aconteceu. Para um rival. Não, mas não é o jogo, Ale. Parecido. Não, então, Ale, mas não é mais a questão do Vasco, não é mais questão de jogo isolado, é perspectiva. É você olhar, por exemplo, o Vasco jogou com o Flamengo no ano passado, Campeonato Carioca, o jogo foi 4-4. E o Vasco saiu, beleza, o Vasco empatou 4-4, se não me falha a memória. Isso foi Brasileiro de 2019, Bara. Nossa. Tá, foi 4-4, ok. Era o Luxemburgo, não era? Não. É mais um ponto. Não, desculpa. Não, foi o jogo que o Vasco ganhou do Flamengo de 4-3, teve gol pra caramba no Maracanã. Foi ano retrasado. Ano retrasado. 2019? Não, o Vasco, ano passado, o Vasco perdeu todos os clássicos. Só jogou os do Carioca, evidentemente, perdeu todos. Foram 5 jogos e perdeu os 5. Então foi de 2020. O Vasco ganha do Flamengo no ano que é rebaixado. O Barão vai chutando o ano. Não é tão comum. Não tô chutando o ano. Se não for ano passado, 2022, foi 2021. Vê aí, foi entre 2010 e 2022, certeza. Foi 2021. O Cano faz um gol. O Vasco ganha de 3-1, eu acho. O Vitinho foi depois que o Roberto Dinamite saiu. Foi um monte de gol. Foi 2021, não foi 19, não. Mas, por exemplo, o Vasco ganhou. E a perspectiva ali era de que foi uma vitória num jogo isolado. Porque foi um negócio fora da curva, que o Vasco não tinha time, não tinha elenco. Hoje, não. Hoje a perspectiva, mesmo com a derrota, é muito melhor. E o Presuntinho disse aí, o Vasco jogou bem. Eu posso falar de uma pessoa covarde, vagabundo, safado, e ordinário e narigudo, não é você. O Fábio Azevedo, que é um grande personagem hoje, eu acho que os personagens da internet hoje são Fábio Nariz Azevedo e o amigo do Presuntinho aí, que eu também gosto, o Paparazzo Rubro-Negro. São os dois idiotas que tem aí na internet atualmente. Ele tá vendo o programa, tá participando pelo WhatsApp, por que não põe o nariz aqui? Você não é macho, irmão? Você peida? Você peida na tampa? Põe a tua cara nariguda aí, Azevedo, se você é homem. Não é o dia dele, tem que ser respeitado. Ele é o dia que ele quiser, irmão. O Azevedo é um cara consagrado, ele foi mandado embora das maiores emissoras desse país.